Gilson Pérez, repórter, começa agora. Amigo, boa tarde, querida amiga. Gilson Pérez, repórter ao vivo aqui nos estúdios da Jovem TV, nessa segunda-feira. Eita, que dia bonito, né? E daí é inverno, tá? É outono, né? Daqui a pouco chega o inverno e nós estamos com essa praia maravilhosa aí. Olha, eu estou com muita alegria hoje recebendo aqui o meu querido amigo Mirinho Braga, ex-prefeito de Armação dos Búzios. Boa tarde, Mirinho. Tudo bem? Boa tarde. Quanto tempo, né, Mirinho? Prazer estar aqui contigo. Prazer é meu. Não tire meu prazer. Mirinho, deixa eu começar falando uma coisa. Eu sempre disse que Mirinho era o prefeito que faz escola. E se eu não estou enganado, em 2 mandatos teus, você não deve ter feito aí 14 ou 15 escolas, mais ou menos. Como é que você vê hoje, Búzios? Eu não tenho notícia, já vamos para o 3º ano de mandato, de uma escola feita pelo atual prefeito. Quantas você fez nos 2 mandatos? Eu enganei muito, me errei por muito. Eu fiz em 3 mandatos, 16 escolas. Oh, quase que eu acertei. E reformei todas as outras. Reformamos, né? Porque a gente não faz nada sozinho. Exato. A gente faz como equipe, principalmente com a presença de Deus, com a graça de Deus, né? E graças a Deus nós conseguimos realizar coisas boas na educação, e a gente vê a situação de Búzios hoje com muita tristeza, né? Com muita tristeza porque não há investimento na educação, não há investimento na cidade. A cidade hoje, ela se encontra num... Eu ontem conversava com amigos e dizia o seguinte, Gilson: a cidade está numa situação de pré-falência. Falência moral, falência administrativa, falência orçamentária. A situação de Búzios não é nada boa. A situação de Búzios, não só na educação, mas a situação de Búzios é uma situação precária, e esse governo vai deixar para o próximo prefeito, ou melhor, esse prefeito vai deixar para o próximo prefeito uma cidade arrasada. Eu acho que pior do que quando você recebeu a cidade de Toninho Branco, né, não? Não tenha dúvida disso, eu tenho certeza disso, né? Para você ter ideia, o prefeito está desapropriando de uma forma sem critério nenhum, desapropria imóveis, desapropria casas, terrenos, e não está pagando essa conta. Alguém vai pagar essa conta lá no futuro, o próximo prefeito ou o outro prefeito. Essa conta virá uma conta muito alta para os cofres do município. Eu comecei falando em escola, porque eu sempre admirei esse lado teu de fazer escola, que eu acho que é a única saída que esse país tem, não tem outra. Ou você cria escola e educa o povo, ou estamos danados. E eu tinha certeza que você tinha feito, eu calculei 14, foram 16. E a outra coisa que eu queria começar a falar com você, Mirinho, é sobre saúde. Você fez o hospital, no final do seu mandato, já saindo, você chegou a inaugurar, né? Chegou a inaugurar, aí o prefeito foi o que entrou, fechou o hospital, deixou fechado. E eu me lembro que na ocasião eu dizia na rádio que eu estava, naquela altura, na Rádio Sucesso, que o buziano tinha um plano de saúde. E hoje eu vejo que o buziano não tem saúde. Como é que você vê isso, Mirinho? Onde eu estou errado? Olha, eu acho que, fazendo uma análise bem próxima, Gilson, antes de ter o hospital, Búzios tinha realmente um plano de saúde. Não é por quê? Ou seja, o morador de Búzios, ele era atendido, né, na Clínica Santa Helena, no Hospital Santa Isabel, nas clínicas de Cabo Frio ou da região dos Lagos ou do Rio de Janeiro, pago pela prefeitura. Né? Que hoje recebe, o Santa Isabel está recebendo pelo SUS, mas naquela época era particular. Nós pagávamos particular. No 3º mandato continuamos assim. Hoje, o morador de Búzios está precisando de um favor político, né, de
buscar favores políticos para conseguir vagas nos hospitais do Estado. Então, não há mais esse critério, não há mais essa possibilidade, não há mais o serviço da urgência, daquela coisa que o hospital não pode atender, do AVC que está muito sério, né? da senhora que quebrou o fêmur, de sair direto do hospital de Búzios e ir para Cabo Frio, para o Santa Isabel, para o Santa Helena, enfim, para um atendimento melhor. Isso acabou, não existe mais. O paciente está ficando 2, 3, 4, 5 dias, uma semana no hospital de Búzios esperando uma vaga nos hospitais estaduais. Como é que você vê, Mirinho? Porque olha só, não tem nada. Eu soube que quem vai se internar lá tem que levar até lençol, porque nem lençol tem. Teve um amigo meu que há 1 mês e meio atrás ele sofreu um corte no pé e não tinha anestésico. Tiveram que fazer a sutura nele sem anestésico. Está faltando remédio para pressão arterial, faltando vários remédios. Eu tenho ofícios lá de secretarias de outros município vizinho, ofício em que os secretários de município vizinho doando remédio para o Hospital de Búzios. Você fez um contrato com o Rui Borba na Fundação Bem-TV, que você queria começar a implantar a escola de 2 turnos, né? Aí você fez um contrato e alugou por um tempo a Fundação Bem-TV, se não me falha a memória, por 25 mil, né? Foi isso mesmo? 20 mil, se não me 20 mil, tá. Como é que foi isso, Mirim? Nós alugamos, nós resolvemos implantar a escola de ensino integral, começando para a Rasa, porque entendemos que a Rasa necessita, como o Sem Braço necessita, mas a Rasa, e colocamos ali a escola de tempo integral, o estudante estudando de manhã, normalmente na escola, e à tarde com atividades na área de teatro, na área de cultura, na área de esporte, em todas as áreas. Ou seja, implantamos a escola de tempo integral e usamos aquele espaço ali da BTV, aliás, muito bem usado, da segunda casa do jovem, da criança da Rasa. Então, isso funcionou bastante por algum tempo. Infelizmente, o governo entrou, o governo do prefeito André entrou e acabou com aquele serviço de escola de tempo integral. Eu toquei nisso porque você, como falou, que o próximo governo vai ter problemas sérios com desapropriações. Ali é uma dessa. Você pagava, a prefeitura pagava 20 mil reais por mês. Aí o prefeito vai e desapropria por 500 mil reais. Quanto você acha que vale aquilo ali, Mirinho? Aquilo ali vale hoje de 18 a 20 milhões. Isso na justiça, isso vai, eu acredito que daqui a alguns anos o município vai ser condenado a pagar de 30 a 40 milhões. 40 milhões foi o cálculo que me deram. Então é sério, essa situação é séria porque, Gilson, não é uma coisa que se resolveu e vai pagar e vai negociar, não. A hora que tiver uma decisão, a justiça determina que tirem direto dos cofres, ou seja, das contas da prefeitura. Então, tira direto. Eu vou lembrar um episódio aqui. Eu era chefe de gabinete em 2000, fui no governo do José Bonifácio, no último governo do José Bonifácio, e o Ivo Saldanha, ele desapropriou a área da Maria Dária Saldanha, onde ali fica a Maria Dária Saldanha e Jardim Esperança. Né? Desapropriou e não pagou. E em determinado momento, eu não lembro se foi no ano de 94 ou 95, o Osmar Sampaio era o secretário e estava na hora de pagar o pessoal, hora de pagar o salário do pessoal, os servidores públicos. E nós, de uma hora para outra, descobrimos que não tinha dinheiro para pagar. Por quê? Porque a justiça veio e tirou o dinheiro exatamente para pagar. Se eu não me engano, 500 mil reais naquela eu não lembro época, a quantia, mas era muito reais. dinheiro e não tinha condições. E o prefeito, então o prefeito José Bonifácio, se virou lá com o governo do Estado e pagou o funcionário público. Mas Búzios corre o risco disso acontecer com Búzios. A gente está falando de uma desapropriação, que eu não quero entrar aqui no mérito se é bom, se é ruim, mas nós temos várias desapropriações nesse sentido. Tem desapropriações de 300 mil reais, que vale 10 milhões, tem outras várias, e isso vai causar um transtorno econômico ao município muito grande. Agora, você que é administrador, eu não sei como é que funciona isso. O município só pode tomar posse da desapropriação no momento em que ele paga? Não, ele toma posse no momento que que faz o decreto e o Poder Judiciário autoriza
a tomar posse. Ao poder... Ele depositou os R$500 mil. Pois é, mas o Poder Judiciário não tinha que ver que o valor não é aquele? Ele depositou isso, provavelmente os donos das terras, dos imóveis, estão aí agindo Até porque, você sabe o que eu achei bacana? Ele desapropriou por R$500 mil. 2 ou 3 meses depois, ele licitou 2 milhões de obras de uma praça dentro da fundação, desmanchando quadra, né? Desmanchando quadra, desmanchando um campo de futebol society que tinha acabado de reformar, desmanchando quadra de tênis, vôlei, enfim. Aquela área é uma área importante para a comunidade da Rasa. Muito, eu entendo né? que é importante, eu entendo que é importante que o município fosse realmente dono daquela área. O que a gente está discutindo aqui não é isso, não. O que a gente está discutindo aqui, discutindo é o fato de se deixar uma armadilha econômica muito grande para a próxima administração de Búzios. Que pode ser ele é candidato à reeleição, não é? A gente não sabe quem vai ser. Será? Mas é uma conta que o povo de Búzios vai pagar, isso eu tenho certeza. Até porque é desnecessária. Se ele já tinha o aluguel, se você deixou o contrato de aluguel de 20 mil, para que desapropriar? Ele ia dar o mesmo. Vamos ter um reajuste. Que fosse ter um reajuste para 25, para 30, para 40, era bem melhor do que a desapropriação, né? Não tinha nenhuma necessidade disso, né? É uma decisão administrativa que ele tomou e quando se toma decisão administrativa certa, ótimo, e quando se toma errada, o povo vai pagar o pato e é uma situação complicada, porque essa conta vai aparecer, Gilson, daqui a 3, 4, 5, 6 anos. É verdade. E aí, quem for o próximo, se Deus quiser, você lá de volta, né? Vamos ver, né, Gilson? A gente está aí ver o quê? Pré-candidato. Ver né? O quê, Mirim? Mas não, vamos ver, vamos analisar, estamos analisando. Eu sou pré-candidato, é lógico, e o partido já, outros membros do partido já demonstraram que querem também ser candidato. A gente respeita plenamente esse direito, todos eles têm direito, todo filiado do PDT tem direito a ser pré-candidato, a buscar essa vaga. E a gente respeita, acima de tudo, os companheiros do partido. Isso prova que o PDT é um partido forte no município, é forte na cidade. Nós tivemos aí 2 vereadores do PDT que lançaram também pré-candidatura e nós respeitamos, acima de tudo, respeitamos essa vontade. Uhum. O Felipe Lopes o Felipe Lopes é PDT também? E o Messias Carvalho também. E nós temos que respeitar a vontade desses 2 companheiros. Você tem preocupação de ir para uma convenção com esses 2 candidatos? Não, eu não tenho preocupação, mas eu acho que, acima de tudo, a gente tem que respeitar. São forças políticas, são pessoas respeitáveis, são pessoas que a gente gosta, que a gente tem carinho. Então, política não se faz sozinho, política se faz com grupo, tem grupo. Graças a Deus eu tenho grupo, tenho amigos, tenho uma história. Então, mas eles também têm. Então, a gente tem que, acima de tudo, respeitar. Eu sou pré-candidato como eles também são pré-candidatos. Conversando com um grande cabo eleitoral, correligionário seu, do seu grupo, uma pessoa influente no seu grupo, me disse assim: Mirinho vai ser candidato, mas tem um compromisso com o grupo de 3 pessoas que trabalharam no governo dele não participar desse governo. Existe isso? Não precisa citar nomes. Olha só, Gilson, eu no último governo, eu tive que nomear pessoas que eu não nomearia, né? Circunstâncias fizeram com que eu nomeasse, eu tive que estar junto com pessoas que eu não faria hoje. É evidente que eu perdi a eleição, uma série de fatores, né, que não convém aqui agora a gente analisar, mas eu perdi a eleição muito mais por rejeição de alguns secretários do que da minha imagem, né? A gente sabe disso, não estou aqui querendo tapar o sol com a peneira, não. A gente tem direito de cometer outros erros, os mesmos erros não. Respondendo a sua pergunta, os mesmos erros não dá para cometer. Então existe esse compromisso desses 3 que, a meu sentir, inclusive, concordo plenamente com o que você falou, a meu sentir, foram responsáveis pela sua derrota. Não, não existe o compromisso, existe o compromisso de não se cometer, e não existe compromisso de nome, de não me comprometer com pessoas assim. A gente tem que fazer coisas novas, buscar elementos novos. Eu converso muito sobre política, eu gosto de ouvir o povo, porque você ouvindo o povo, você tem elementos importantes. Nós conseguimos, Gilson, nós emancipamos Búzios, eu fui o primeiro prefeito, nós conseguimos
preparar uma juventude importante para Búzios. Várias pessoas que foram secretários no terceiro mandato meu, eles foram secretários no terceiro mandato, eles no primeiro mandato foram estagiários. Então nós conseguimos formar essa mão de obra, nós conseguimos renovar. Ao mesmo tempo, nós precisamos continuar com essa renovação. Né? Eu visualizo em Búzios várias pessoas capacitadas, várias pessoas que não participaram ainda do poder público, que não trabalharam ainda no setor, ou que trabalharam, mas trabalharam ali no segundo escalão, de assumir responsabilidades importantes. O importante é a gente pensar na cidade, o importante é a gente buscar o melhor para a cidade. Vamos cometer erros, todo mundo comete erros, mas buscar o novo, e quando a gente fala o novo, eu não estou falando dos jovens só. Eu estou falando o novo, mas o novo pode ter 70 anos, né? O novo pode ter 60, pode ter 70 anos. Eu estou falando de ideias novas, de uma composição nova. Como é que você vê? Eu queria que você fizesse uma comparação do governo Toninho Branco com o governo André Ganado, porque eu vejo que em alguns pontos eles se coincidem. Por exemplo, nas pessoas que o cercam. É a mesma pessoa que cercava Toninho. Como é que você vê isso? É mesmo o governo Toninho Branco e o governo André Granado, melhor dizendo, é o mesmo governo. Né? Todas as pessoas que estavam ali à frente do governo André Granado, elas estavam no governo Toninho Branco. Né? Até as eminências pardas. Né, mas não nos secretariados, não, também. Estão fora, também. mais por fora, né? Não, mas as eminências pardas, os que mandam mesmo por fora e sempre mandavam por fora também no governo. Agora, posso afirmar o seguinte para você. O governo de André é muito pior do que o de Toninho. Você reputa pior do que É muito pior. Por quê? É muito pior porque ele faz muito mais mal à cidade. Ele induz a cidade a coisas muito ruins. Há no governo um sentimento de se trabalhar contra o buziano, de se trabalhar contra o nativo. E essas pessoas esquecem que quem veio morar aqui há 10, 15, 20 anos, ele não é nativo, certo? Mas que os filhos deles são nativos já, né? Que os netos são nativos. Então há um sentimento ruim, há um sentimento de separação. O governo trabalha muito isso. O governo do André trabalha muito nesse sentido. O governo Toninho não trabalhava. E eu vou te dizer o seguinte, se a gente falar das coisas não republicanas feitas no governo André, ele ganha de Toninho. Porque o que a gente está vendo aí são coisas realmente de arrepiar o cabelo. Eu vejo que hoje, por exemplo, em números, as ações que temos aí advêm do governo Toninho, como a da saúde, por exemplo, cometida pelo André. Isso. Né? Tem um aí de 13 milhões de reais, né? Que já com condenação. Né? Isso, olha só, eu não posso falar desse processo porque eu não conheço, entendeu? Então a gente falar de um processo que você não conhece, de uma coisa que você não conhece, fica um pouco ruim. Eu não gosto de falar, eu não conheço, eu ouço, sai na imprensa e a gente sabe que nem tudo que sai na imprensa é aquilo, né? É verdade, mas a gente fala de forma geral, eu posso falar para você da atualidade, do que eu estou vendo. A gente gastava, por exemplo, com maquinário, 120 mil reais de aluguel. Não chegava a isso, não. O governo hoje gasta um contrato de 570 mil reais de aluguel de maquinário. E essas máquinas não aparecem. Agora a Lagoa de Jeribá, por exemplo, teve o problema lá secou e tiveram que limpar. Tiveram que vir máquinas no governo do estado para limpar a lagoa, porque o maquinário não aparece. A prefeitura ganhou do governo federal uma patrol, mas ela tem uma patrol alugada, se eu não me engano, por 30 mil reais. Mas a máquina que a prefeitura ganhou do governo federal está lá no pátio da Secretaria de Serviço Público. Então são coisas assim, o aluguel de carros, Gilson, que a gente gastava 48 mil reais, se gasta hoje 380 mil reais de aluguel de carro. Não, Flávio me trouxe uma conta aqui, a última renovação parece que foi para 500 e pouco. Não vi essa última renovação. Então, são coisas que você vai pegando assim. Eu posso falar disso porque a gente tem acompanhado a atualidade, falar dessa coisa do que aconteceu lá atrás com a saúde.
eu não sei exatamente o que aconteceu. Então, não conheço o processo e seria irresponsabilidade minha fazer uma avaliação disso. Você está falando do gasto com as máquinas, eu acho até pouco. Flávio me trouxe uns dados aqui. Você imagina, e você fez muita festa, quanto você gastava de banheiro químico? Você tem ideia mais ou menos? Nem era tão pouco que nem passava por você, né? Nada. Em 2 anos, sabe quanto é que eles gastaram de banheiro químico em Búzios, com todas as festas que se faz lá, que é uma por ano praticamente? 2 milhões de reais. Ainda bem que você está sentado, né? 2 milhões de aluguel de banheiro químico. Haja banheiro químico, né? Pô, como? São essas coisas, essa comparação que a gente vê. A gente tem exatamente isso, né? Toninho era o bifinho, né? Não é exatamente isso, né? A cidade vive, a cidade não, a região, o estado do Rio de Janeiro, o Brasil, mas a gente vamos falar da região, vive uma crise muito grande, né? E se fala muito de se combater a crise, e tem que combater a crise mesmo, tem que enxugar, tem que buscar propostas novas, tem que valorizar o servidor, tem que valorizar o professor. E a gente não vê a ação do governo no sentido de enxugar isso, né? Tem banheiro químico em várias esquinas de Búzios, aliás, fedendo muito, né, sem limpar, sem necessidade nenhuma. A quem interessa isso? Né? Quem aluga? Né? Como é alugado? Qual é o valor? São essas coisas que a gente questiona no governo. Né? Como é feito isso? Qual a empresa que aluga? São coisas realmente que preocupam em todos os setores. Em todos os setores, há isso em todos os setores de uma forma muito, muito grande. Você acompanhou bem. A gente gastava no Festival de Cinema R$70 mil. O último Festival de Cinema se gastou R$570 mil. É o mesmo festival. Só 500 a mais, né? Então, é o mesmo festival. A gente gastava na BAV aí 80, R$70 mil. Esse ano eu sei, mas ano passado eu sei quanto foi perto de 300 mil. 300 mil reais. Então, como é isso, né? Tá bom, gastou na BAV muito mais, mas será que fez muito mais? Será que conseguiu atrair mais turistas? Será que conseguimos atrair turistas e trazer gente para Búzios e fazer, gerar renda e gerar emprego? Não, a gente tem certeza que não, até porque o nível do turismo caiu, até porque a cidade caiu, o movimento da cidade caiu, até porque o desemprego aumentou. É isso que a gente questiona isso, e temos que questionar isso, temos que buscar respostas para isso. Né? É uma coisa muito, muito séria. Né? As eminências pardas, na realidade, elas mandam no governo. Né? Tem dois, três pessoas aí que mandam em tudo. Né? Se você analisar bem, e aí eu não vou falar aqui nomes, mas tem empresas lá em Búzios com 10, 12, 16 obras, quer dizer, até paradas, são todas paradas, né? A maioria parada, obras que duram, mas uma empresa só. Da onde essa empresa? Quem comanda essa empresa? Essa empresa está por trás de quem e de quem? É verdade. São coisas assim que a gente questiona, sempre respeitando o cidadão, o pai de família André, o cidadão André, sempre buscando respeitar, porque eu acho que em Búzios há uma imaturidade muito grande de não se conseguir separar o político do pessoal. Nós temos que sempre separar o político do pessoal. Eu aprendi isso muito aqui, em Cabo Frio, quando eu fui chefe de gabinete. Né? Eu, como chefe de gabinete de José Bonifácio, articulava, fazia a ligação com a Câmara e aqueles velhinhos, entre aspas, que estão aí vivos ainda, graças a Deus, alguns deles, né? Convivi muito com essas pessoas e eles separavam muito o pessoal do político. A gente aqui quebrava. Está difícil hoje. Hoje está difícil. Está né? muito difícil. Quebrava o pau, mas chegava lá embaixo, tomava um café, batia um papo, e sempre se respeitando. Aqui ninguém respeita que você seja Alaí, mas se dê com Marquinhos, seja Marquinhos, se dê com Alaí. Acha que são inimigos, não, aí fica esse negócio. Não pode eu ser acho assim. isso tão feio também. Não menino. pode ser assim, não pode ser assim. E você sabe quanto é que você gastava com a alimentação do Hospital de Búzios? Tem noção? Olha, eu posso te garantir que não é... Senão eu te ajudo. Eu não lembro, mas eu posso te garantir que não era 20% do que se gasta hoje. 20%? Não é.
Flávio Machado trabalhou, foi teu diretor do hospital um tempo, não foi? Foi. E ele me disse que ele gastou anualmente, eu estou meio ruim da imagem, eu acho que foi 180 mil num ano. Por aí. Por aí, não é? É. Você tem noção de quanto já gastaram de alimentação nesses não tenho 2 noção, anos? não tenho acompanhado. 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares. E olha, eu estou sendo benevolente, eu estou dando o preço do dólar R$3, hein? Eu devia fazer essa conta, porque já tem um ano, eu deveria fazer a R$2 o dólar. R$2 seriam 3 milhões de dólares. E aí, Mirim? Olha, é exatamente isso, Gilson. A gente vive com isso, não é? E a gente estava falando aqui da crise. Então, se combate crise é assim, né? Enxugando, respeitando a coisa pública, respeitando o dinheiro público, tendo cuidado com o dinheiro público. Né? Errar, o prefeito vai errar, todos os prefeitos vão errar. Não tem. Agora, acima de tudo, ter cuidado com o dinheiro público, ter cuidado com a coisa pública, cuidar, né, do bem público. O prefeito está lá, os vereadores estão lá, os secretários, para cuidar bem da coisa pública. Então, não há esse cuidado. O dinheiro está indo para o ralo, com certeza ele está indo para o ralo, se você fizer um comparativo aí de gastos, né, e até meus adversários, os blogueiros aí, adversários, eles fazem esse comparativo, e aí eles têm que fazer, e acabam fazendo, e você vê que a gente gastava bem pouco. Os amigos dizem que eu era um prefeito pão duro, não é? Eu vou dar um exemplo aqui. Mas é porque a gente não está lidando com o nosso dinheiro, a gente está lidando com o dinheiro da população. Eu vou dar um exemplo disso. Eu sou testemunho disso. Eu estava na Rádio Litoral e fomos cobrir a Copa do Mundo no Japão. Aí eu cheguei e apresentei o projeto para Mirim. Tinha a Copa do Mundo, que tinha que ter um patrocínio, uma verba diferenciada, e tinha a cobertura do Brasil e Portugal, o último jogo do Estado da Luz. Aí apresentei o Mirim. Mirim, deixa que eu vou ver. Chegou um dia, Mirim me chama lá. Ô Gilson, esta aqui da Copa eu posso patrocinar, essa de Portugal eu não posso patrocinar porque não tem dinheiro. Vou dar outro exemplo. Ele patrocinava o futebol na Rádio Litoral. Um belo dia, a Prefeitura de Cabo Frio queria patrocinar. Aí eu precisava botar na camisa, no gramado, Cabo Frio, porque inaugurou o aeroporto. Não sei se você lembra disso. Lembro, sim. Aí Mirim me telefona. Aí eu fui lá, o prefeito de Cabo Frio disse, não, eu patrocino. Quanto é? 5 milhões. 5 mil reais. Tá bom, 5 mil reais, tá. Procura a Secaf que ela vai te patrocinar. Aí quando eu procurei, não, ele dá. A Prefeitura de Búzios patrocinava o futebol com 2 mil reais. Aí, mas você tem que tirar Búzios. Eu falei, isso eu não vou fazer nunca. Mas ele te dá 2 mil, mas ele me dá 2 mil, mas está um ano comigo, eu não vou tirar. Aí fui lá em Mirim, apresentei, não, Mirinho me telefonou. Gilson, eu não vou assinar o contrato, tinha que renovar de 3 em 3 meses. Por quê, Mirim? Porque eu sei que você está com uma proposta de 5 mil. Ele assinou e continuou pagando os 2 mil. Outro teria assim, não, eu vou pagar os 5 mil, né, Mirim? Foi isso que aconteceu? A gente tem que ter, nos dois momentos. Né? A gente tem que ter cuidado, acima de tudo, cuidado com o dinheiro público, né? Cuidado com, e não há esse cuidado no governo atual, não há esse cuidado, eu não estou falando de todos os secretários, não é isso, né? A gente está falando de uma atuação de uma administração, né? De uma administração que tem o prefeito como líder, né? Como gestor, que não tem esse cuidado com o dinheiro público. Então isso é lamentável. A gente está vamos falar da crise aqui, a gente está numa época de crise, realmente de crise, mas essa crise não é uma crise que, eu acho que estão pegando a crise, Gilson, e colocando como se fosse um bicho-papão. Eu já vivi isso, Gilson. 2008, quando o Toninho era prefeito, o orçamento de Búzios era 127 milhões. 2009 eu entrei e o orçamento foi para 90 milhões. Olha, vamos aí que é um percentual grande de perda. E nós governamos, conseguimos governar. Isso tudo com o município, uma dívida deixada pelo governo anterior de 42 milhões. Então, essa crise basta ter cuidado com o dinheiro público, enxugar os contratos, enxugar o tamanho da administração. Vou te dar um exemplo, nós deixamos Búzios com 316 cargos de confiança. A administração de Búzios hoje tem mais de 700 cargos de confiança. Então, se você
separar e cortar pela metade, já ganha bastante. Então, são coisas... Rever os contratos. Não pode... Será que Búzios precisa de tanto carro alugado? Será que nós precisamos de tanto carro alugado? Se você me perguntar, a saúde precisa de carro alugado, é evidente que a saúde precisa de carro alugado. Não é? Sempre, cada vez mais, porque a saúde é uma coisa que você não consegue fazer 100%. Não tem. Agora, será que precisa ter carro alugado para estar, como eu vi num sábado desse aí, o funcionário no atacadão ali em São Pedro da Aldeia fazendo compra? Será que precisa de carro alugado para levar a família do funcionário? A gente não está falando de funcionário pequeno não, hein, Gilson? A gente está falando de carro de confiança, na praia com carro da prefeitura, alugado pela prefeitura, passeando com carro alugado pela prefeitura. Isso aí fica parecendo o seguinte, você está economizando em um. E a economia é exatamente isso, é de um em um que você consegue. Né? Se a gente falar aqui se o prefeito de Búzios diminuir 300 cargos de confiança, que pode diminuir muito mais, se a gente falar aqui de R$2.000 por uma média... uma média de R$2.000. R$2.000, nós estamos economizando 600 mil por mês. Não é isso? Que dá para comprar merenda, que dá para fazer com que não falte o remédio no posto de saúde, que dá para várias coisas. Se a gente multiplicar esses 600 por 12, nós teremos aí uma grana violenta que já dá até para ajudar o funcionário público no seu salário, na sua reposição. Porque Búzios tem uma lei minha, Gilson, que é o database. Dia 15 de março tem que dar aumento ao funcionário. Essa database não foi respeitada esse ano e o prefeito mandou o ofício à Câmara dizendo que não vai dar aumento por causa da queda do ROIT. Ora, não se paga pessoal com ROIT. Com ROIT, o dinheiro do ROIT é vedado a pagar o pessoal em cargos com ROIT do petróleo. Então, não é essa a desculpa. Não dá para ter essa desculpa. E essa lei, que é uma lei municipal, se eu não me engano, de 99, 2000, que determina que o funcionário tem aumento todo dia 15 de março. Você falou aí dos erros, quando eu disse que 3 pessoas, que eu ouvi que não voltaria para o seu governo, você teve um outro quarto fator que te atrapalhou muito na eleição, é que você não fez acordo com a imprensa, né, Mirim? Não fiz. Eu tenho um defeito, não sei se é defeito, e talvez seja defeito, de priorizar a educação, de priorizar a saúde, na hora de decidir entre gastar... Não, reputo defeito, reputo qualidade. Na hora de gastar na imprensa e gastar com a merenda, vou dar merenda de qualidade para o funcionário, para o aluno. Vou viabilizar a internação daquela senhora que está precisando da internação do quarto particular. Talvez seja defeito. Meus amigos, as pessoas que convivem comigo no governo sempre falam que é defeito, mas eu não consigo mudar isso, não é? Na hora de decidir, o cobertor é curto, e aí eu decidia sempre nesse sentido. Mas eu quero te alertar o seguinte, Gilson, não existe número de pessoas que voltaria ou que não voltaria, não são 3. Pode ser 1, pode ser 10. Pode ser 1, pode ser 10. Uhum. Tá? Não, eu digo esses 3 porque... Tá. Sabe por que eu perguntei isso, Mirim? Que eu me lembro que todos nós da imprensa reclamávamos que você, era um mão de vaca danada, não dava nada para a imprensa. E você, sei lá, lembra assim quanto foi que você gastou em 4 anos de publicidade? Gilson, insignificante. 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 Você sabe quanto foi o contrato da Prefeitura de Búzios agora em dezembro ou novembro com uma empresa de publicidade de Cabo Frio? Não. R$2.300.000. Então, isso vem ao encontro do que eu estou falando, né? Por que o município de Búzios vai gastar R$2.700.000 com a imprensa? Não estou dizendo que não tem que gastar com a imprensa, não. Não, concordo com você. Podia gastar 700. E aí manda o ofício para a Câmara dizendo que não pode dar um aumento para o funcionário, ou que está faltando a merenda
está faltando merenda de qualidade, porque a merenda não é de qualidade, se você comparar a merenda. Ou eu encontro, na quinta-feira encontrei uma professora contratada e ela me disse assim, eu fiquei até surpreso, eu ganho 25% a menos o salário do que o professor concursado. Eu falei, como? Não, os professores contratados de música ganham 25% a menos e não recebemos ainda, eles não receberam ainda, a não ser que tenha recebido na última sexta-feira. Então, por que isso? Né? Será que investir na imprensa é melhor para a cidade? Será que investir na imprensa vai ser melhor para o cidadão? Porque se for melhor para o cidadão, vale a pena, eu tudo concordo. bem. Se for melhor para a criança, eu concordo. Se for melhor para a família buziana, eu vou concordar. Entendeu, Gilson? Agora, será que é? Né? Eu tenho certeza que não é. Eu, como prefeito, vou ter sempre essa certeza de que não é. Vão tentar enganar, né? Uma mídia aí tentando enganar a população, colocando mídia, tentando, que me perdoe alguns profissionais, que a gente sabe que não é assim com todos, mas tentando calar a boca da imprensa com um dinheirinho que vai custar, que pode custar a vida daquela senhora, daquele cidadão, daquela pessoa que esteja ali internado precisando de uma cirurgia rápida, precisando de ir para um hospital particular porque não tem vaga no Estado ou no governo federal. Então isso pode custar isso, né? Porque isso a gente está falando, nós não estamos falando de 27 mil, a gente está falando de 2 milhões e 700 mil reais. Deixa eu voltar na educação aqui, Mirim, que eu comecei falando da educação, sempre tratei você como prefeito que faz escola, já disse, meu conceito é que, em primeiro lugar, a educação, senão não vamos a lugar nenhum. A última escola, acho que foi a última que você inaugurou, foi lá no Alto da Rasa, aquela com ar-condicionado, com tudo. É Alto da Rasa, não? A última que eu inaugurei foi Vila Verde. Vila Verde, lá em cima. Não sei se foi Vila Verde ou se foi São José. Não, foi Vila Verde, acho que foi Vila Verde. São José? Foi São José. É? São José. A última que eu inaugurei foi São José, Escola Regina da Silveira. Ah, sim, você chega ali em São José, isso, entra e sobe lá à esquerda. Aquela que foi feita com sala de recreação, todas elas foram feitas assim. Todas elas que eu fiz no terceiro mandato foram feitas. Ar-condicionado, sala de recreação, todas elas padrão. Se você quando for a Búzios, então você faz o seguinte, Gilson, esse é o caminho. Dá uma entrada e vai lá na escola. Naquela? Vai lá na escola. Ela está destruída. Que isso? A escola está destruída. A escola está impraticável. A escola está... Mas tem o quê? Tem 3 anos, mais ou menos? 2 anos. Inaugurada? 2 anos e pouco. É 3 mesmo? Anos. Eu vou lá. A escola está destruída. Então, por que a escola... Como é que tem que ter a escola? Eu aprendi isso há muito tempo, porque em 2001 nós... fizemos uma escola ali no bairro Bahia Formosa, que é a Lídia Sherman, a nova Lídia Sherman, que estava caindo, herdada ainda por Cabo Frio, quando o Búzios pertencia a Cabo Frio. E nós inauguramos aquela escola em 2001. Em 2005, eu fui na escola no retiro espiritual da Igreja Metodista. E eu olhei e falei assim, cara, a escola está igual. Fiquei feliz. Porque a escola era melhor, infelizmente, do que as casas dos alunos. E aquele conceito, para mim, é um conceito que eu guardei aquilo ali. A escola tem que ser um lugar igual ou melhor do que a casa do aluno. Então, por que você faz essa escola com ar-condicionado, com conforto, uma arquitetura bacana, condição bacana, não só para o aluno, mas para o professor também, para o funcionário da educação? Então, esse conceito, nós levamos esse conceito, trouxemos esse conceito cada vez mais. Já fazia antes, mas nós fomos melhorando. Porque aquela, quando eu conheci, era a melhor dela. Eu não sei as outras que você fez naquele padrão. Não, acho que nós fizemos assim. Para mim era melhor. Foi uma das melhores escolas que eu vi até hoje, aquela ali. Nunca mais esqueci, porque era de primeiríssima qualidade. Nós fizemos assim e entendemos que escola tem que ser assim. Tem, é verdade. Com certeza. Verdade. Agora, por exemplo, eu soube, pelo menos Flávio Machado postou no Facebook, os alunos tendo aula embaixo de uma árvore, porque não aguentava o calor dentro da sala, né? Isso no teu governo jamais ia acontecer. As reformas em Búzios de escola, fizeram uma reforma, 2,
elas estão durando, reformas estão durando 1 ano e 2 meses. Ah, isso é bom, né? Para quem faz a reforma, né? Isso é bom, né? Mirinho, eu escuto dizer lá em Búzios, e agora eu quero a oportunidade, que o buziano está assistindo esse programa, de falar sobre o... Dizem lá em Búzios que tem impedimento para você ser candidato. O que tem de verdade e de mentira nisso? Ô Gilson, olha só, eu tenho 3 mandatos e no Brasil de hoje, e aí vou falar isso com muita clareza, eu acho que nenhum político falou isso ainda, é impossível o cara assumir alguma coisa no executivo e não ter processo. Impossível no Brasil de hoje. Eu tenho processo que não tem nenhum ato que me envergonhe, muito pelo contrário, né? Você conhece até um dos processos que eu tenho, que é o fato de ter feito na Maria Joaquina ainda, quando a divisa não estava pronta ainda, um médico de família para atender a população. Que você disse que ia ser condenado, eu lembro disso. Eu tenho um processo desse, não é? Mas nada que impeça, né? Nada que possa os advogados estão agindo, estão verificando, nada que, primeiro que nos envergonhe, isso é o mais importante. É verdade. Né? E nada que impeça que possa ser candidato. Hoje eu sou pré-candidato, como já disse aqui no início, né, com toda certeza, e a gente tem, acima de tudo, o nome, o respeito da população. Eu saio muito em Búzios e a pergunta que eu mais ouço, né, eu ando a pé, converso, estou em todos os lugares, campo de futebol, praia, associações, enfim. O mesmo que você fazia quando era prefeito? O mesmo que eu sempre fiz, né? Porque se eu perder essa essência, não vale a pena, né? Essa pergunta, Mirinho, você é candidato? E eu respondo o seguinte, se Deus quiser, eu sou candidato. Primeiro Deus, né? Deus primeiro, acima de tudo, mas a gente é pré-candidato aí, não posso nem dizer que sou candidato, sou pré-candidato, respeitando a vontade dos nossos companheiros de partido que já foram para a rede social e disseram que são candidatos, a gente vai sempre respeitar essa vontade dos companheiros. Mas nada que impeça, né? Essa coisa de eu não ser candidato, Gilson, desde a primeira campanha eu sofro disso. Né? Toda campanha eles falam, Mirinho não é candidato, Mirinho não é candidato. Parece que há um medo dos adversários em me enfrentar. Né? O que a gente sente é que há um medo grande dos adversários, e os adversários começam a plantar isso na cidade. Mas eu posso afirmar a você que não tenho vergonha, primeiro, não tenho vergonha de nenhum ato praticado pela prefeitura, sou uma pessoa com 3 mandatos. Eu ouvi uma história, vou contar essa história para você. Eu estava num setor público, eu e José Bonifácio, eu nem contei isso para o Bonifácio, e tinha uma pessoa da região, não era muito conhecida minha, não. Confesso, se eu ver agora, não sei nem o nome. E o José Bonifácio saiu assim para ir para o banheiro e a pessoa olhou assim e falou assim, dois políticos burros da região dos Lagos. Aí eu olhei assim estranho para o cara. Eu escuto muito. Você, José Bonifácio, você com 3 mandatos e esse José Bonifácio com 2 e continua pobre. Aquilo para mim foi um motivo de orgulho tão grande que ele achou que estava me ofendendo e ele estava me elogiando muito. Então, o que a gente guarda é isso, sabe? É isso. Processos todos vão ter. Se qualquer cidadão assumir qualquer prefeitura, por 2 meses, 3 meses, ele vai ter um processo. E olha que tem pouco, hein? Pouquinho. As contas daquele teu mandato que a Câmara tinha rejeitado numa manobra política incrível. A Câmara aprovou, está tudo certinho. E depois eu me lembro que eu estava no gabinete do Toninho Branco fazendo uma entrevista com ele e chegou aquele menino que trabalhava no dia. Carlos Rosa. Não, tem que reprovar as contas, tem que reprovar. Eu falei, ô Toninho, deixa eu te falar uma coisa. Naquela época a Alaí tinha apoiado ele, né? Você é tão amigo de Alaí. Liga para Alaí e pergunta se alguma vez ele reprovou alguma conta de Zé ou Zé reprovou alguma coisa, a conta dele. São os 2 maiores inimigos politicamente. Você vai reprovar a conta de Mirinho hoje? Tudo bem. Amanhã a tua vai bater na Câmara. Chumbo trocado não dói. Não deu outra, né? Ele reprovou a tua e a Câmara reprovou a dele. Olha, Gilson, os vereadores vinham me perguntar e eu falei, não peço para... Eu me lembro. Trabalhe conforme a sua cabeça, sua consciência. Quer dizer, alguns vieram me perguntar, falei, trabalho conforme a sua consciência. Eu queria falar de teus projetos futuros, mas com cuidado,
porque se você falar muita coisa, esse moço vai lá e vai te antecipar. Mas como é que você vê a sua entrada na prefeitura? Primeiro eu queria que você falasse da dificuldade que vai ser encontrar essas dívidas. Como começar a sanear isso, Mirim? Olha, Gilson, eu vejo isso muito como equipe. Nós temos que primeiro formar uma equipe. Já temos, graças a Deus, uma equipe boa, mas acho que ampliar isso cada vez mais e discutir setores da cidade, né? Nós temos que discutir o meio ambiente da cidade, nós temos que discutir o plano diretor, porque se fala muito em plano diretor da cidade, se fala muito em plano diretor de Búzios, mas o plano diretor de Búzios aprovado por Búzios não foi o plano diretor discutido com a comunidade. Nós levamos 2 anos discutindo o plano diretor. Esse plano diretor ficou pronto no final do meu mandato, eu mandei para a Câmara, ele não foi discutido na Câmara, e depois que eu saí, ele foi aprovado num plano diretor totalmente diferente do que foi discutido com a população. O que a gente tem de plano diretor? A população é que tem que dizer, setores da sociedade, o pobre, o rico, o comerciante, o comerciário, o professor, o aluno, o ambientalista, o construtor, a comunidade, o pescador, a comunidade tem que e esse plano ele não retrata a comunidade. Vou te dar um exemplo claro. Estão discutindo o plano de mobilidade urbana em Búzios, certo? Mas ao mesmo tempo o plano diretor diz o seguinte, que na Rasa, no bairro Rasa, que está a mais ou menos 7 quilômetros do centro, né, uns 4 de Manguinhos, por aí, não pode ter um posto de saúde, um posto de combustível. Como é que a gente vai discutir plano de mobilidade urbana se a gente está jogando o carro todo da Rasa, o plano diretor está jogando o carro todo da Rasa para vir abastecer em Manguinhos ou no centro? A Rasa, hoje, o plano diretor diz que o terreno mínimo, a metragem mínima de lotes da Rasa, hoje, o plano diretor diz que 800 metros quadrados. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que o pobre não pode morar na Rasa, não pode comprar um terreno na Rasa. 800 metros? 800 metros Uma quadrados. média é 360, né? Comércio na Rasa, estão abrindo comércio na Rasa sem alvará, porque a prefeitura não pode dar, porque o plano diretor diz que não pode ter um mercado, que não pode ter um consultório médico, que não pode ter um escritório do profissional liberal. Então, tem várias coisas que precisam ser discutidas com a sociedade, a área do meio ambiente, porque se fala muito meio ambiente, e eu fico muito à vontade de falar meio ambiente, Gilson, porque tudo que foi feito pelo meio ambiente de Búzios foi feito por mim. Eu não estou exagerando, não. Imagina uma coisa aqui, vamos falar aqui de azedinha, APA da azedinha, fomos nós que fizemos. Todas as atuações na área de meio ambiente foram feitas pela gente, todas. Búzios, no primeiro lei de uso de solo, na primeira lei de uso de solo que nós fizemos, tinha ocupação em João Fernandes, Ferradura, de até 70%. Nós diminuímos para 10%, 15%, alguns chegaram a 6%, 3%. Esse parque agora, que o governo do estado fez, que pega de Búzios a Saquarema, nós participamos ativamente da feitura do parque. Então, agora, se precisa fazer muito mais, é preciso que se faça muito mais, é preciso que se discuta na área do meio ambiente, na área econômica, porque nós vamos encontrar, como você mencionou aqui, nós vamos encontrar uma cidade realmente mal financeiramente. Com certeza, eu tenho certeza disso. Tá? Vamos encontrar uma cidade. No sábado eu conversava com um funcionário da prefeitura e ele disse assim, ô Mirim, os servidores, são aqueles computadores imensos, né, que nós deixamos lá, não estão mais lá. Estão trabalhando com computadores normal. Tinham perdido até sexta-feira as informações de antes de 2012. Melhor, de antes de 2013. Então, nós vamos encontrar o caos. Ou o próximo prefeito vai encontrar o caos. Não estou dizendo aqui, quando eu falo nós, eu não estou dizendo aqui que eu já estou eleito, que vou ser o prefeito. Não. Eu estou dizendo aqui que a população de Búzios
vai encontrar o caos. Então, já está o caos, né? Eu tenho a impressão, Gilson, que Búzios vai viver nos próximos dias uma greve séria do servidor. O servidor público, eu tenho a impressão de que vai fazer uma greve porque a falta de compromisso com o servidor está sendo muito grande também. Pelo vencimento do reajuste do dia 15, né? Setores, exatamente. Uhum. Exatamente. Me diz uma coisa, Mirim, como é que você vê o turismo em Búzios hoje, hein? É outra coisa que me preocupa muito, e nós sempre conversamos sobre isso, bastante sobre isso, não é? Você determina o tipo de turista com o evento que você traz para a cidade. Não há outro mecanismo pela feira que você faz, onde faz, como faz, você vai atrair o turista. Né? Nós tivemos o último feriado, foi muito ruim mesmo. O nível do turista caiu bastante, né? O comércio está reclamando bastante. Se você faz um comparativo com outros anos, realmente a coisa está caindo, o desemprego grande. E eu vou bater numa tecla que eu bato há muitos anos. O turismo tem que ser trabalhado não como cidade, mas como região. Eu bato sempre nisso, eu acho que tem que trabalhar a região. Você sempre defendeu isso. Eu acho que fez até uma BAV junto com o Cabo Frio, tem que trabalhar com a região, né? Com a região. Eu ouvia muito, agora a gente não ouve mais, diz, não, mas o turista de Búzios está saindo para fazer passeio em Arraial. Ótimo que faça passeio em Arraial. Ele vai ficar mais 1, 2, 3 dias na pousada de Búzios para fazer o passeio em Arraial. Ótimo que faça o passeio em Cabo Frio, porque ele vai ficar mais dias na pousada de Búzios. E aí eu digo assim, até para alguns empresários, vocês não percebem que nós temos, que a cidade tem maior número de hotéis e pousadas do que toda a região dos lagos juntos? Os três juntos. Você pode contar de Macaé agora, excluindo Macaé por causa do petróleo, mas do Rio das Ostras até São Pedro, Araruama. Então, sabe, nós temos que trabalhar isso. Né? E de forma organizada, buscando turismo de qualidade. Se você colocar música de qualidade, vem o povo de qualidade. Se você colocar, me perdoe quem gosta, né? Se você colocar axé, pagode na praia, não vai vir turista de qualidade. E o turista de qualidade que gera renda, que gera emprego, que vai fazer você repetitivo, eu sou muito repetitivo nisso, que vai fazer a cidade funcionar, que vai fazer o restaurante vender, que vai fazer a loja vender, que vai movimentar a cidade. Transatlântico, como é que você vê esse pessoal do Transatlântico? Olha, eu vejo o Transatlântico ainda como uma necessidade, ainda como tem um ponto aí econômico importante ainda. Quando nós entramos, que o Toninho deixou 5, firmados para chegar por dia 5 transatlânticos, nós acabamos com isso. O governo está tentando modificar na capitania isso já para colocar 3, 4. Eu acho que é de uma irresponsabilidade muito grande, porque aquela orla não aguenta mais de 2, ou seja, 2, a gente está falando aqui de 2.000, 2.500 por navio, 5.000 pessoas na orla, é impossível, não é? Mas ainda vejo com bons olhos, porque o comerciante, principalmente o comerciante ali do centro, o artesão, ele consegue vender bastante quando tem o Transatlântico em Búzios. Lá nós temos 2 piers, né? Um do empresário e um pier da prefeitura. Como é que a prefeitura recebe, A prefeitura recebe com uma lei. Eu queria saber, porque aqui em Cabo Frio acaba de ser licitado isso. A prefeitura recebe com uma lei que eu fiz, eu não lembro qual foi o ano. Se você me perguntar quanto está agora, acho que está R$12 mais ou menos, e que eles pagam a taxa direto na conta da prefeitura. Eles tiram a guia, vão à prefeitura e pagam, né? Pretende ampliar isso para receber 2 navios só no teu pier, se você for eleito? Isso tem que ser ampliado cada vez mais. Essa arrecadação, Gilson, é uma arrecadação importante para a cidade. Muito importante. E ela vai direto, ela não vai para o empresário, ela vai direto para os cofres da prefeitura. E é importante para a cidade. Nós estamos falando aí, em Búzios deve ser em torno de
15 milhões, não é não? Não. Porque não olha só, chega. você Eu não recebendo lembro um por quanto é. dia, Búzios não recebeu menos de 60 navios nessa temporada. Mas é dividido Vamos dizer que muito. 30 fosse para a prefeitura. Eu sinceramente é eu 7, não 8 tenho milhões. como dizer quanto arrecadou, mas é uma arrecadação importante. Que seja 2 milhões, né? Que seja Não, 2 milhões importante. não é no né? mínimo Não, 8 milhões aí. Mas é uma arrecadação importante. É no mínimo 8 milhões. Isso aí, para os cofres da prefeitura, paga uma folha, É né? uma arrecadação importante para a cidade. Onde mais você pretende mexer, Mirim, se for eleito, que eu tenho certeza, eu falo isso porque eu conheço ele, sei como ele trabalha e conheço a população de Búzios. Tomara que eu não esteja enganado, mas se você... Sim, mas deixa eu falar uma pergunta política, já é deixando passar. Se lança um candidato em Búzios, se tem conhecimento de quê? André Granado, Felipe Lopes, Messias Carvalho, Lohan, Joyce, Evandro, não, eu estou dizendo que dizem lá, a voz rouca da população, como diz, seriam 6 ou 7 candidatos. Aí eu falei, pô, isso vai diluir isso aí. Olha que é um perigo o cara acabar se reelegendo pela divisão. Como é que você vê isso, Mirim? Olha, a coisa acaba afunilando, né? Eu não acredito que essas pessoas todas sejam candidatas, porque não tem como. A coisa acaba afunilando. Eu acho que é natural que as pessoas queiram ser candidato, acho que é natural, um direito de cada um, mas a coisa acaba afunilando bastante. Eu vi um quadro desse aí, Gilson, em Maricá, se eu não me engano, em 2000, em que Ricardo Queiroz era o candidato à reeleição e a oposição se dividiu em 3. E Ricardo Queiroz se reelegeu com 32% dos votos. Eu vi isso acontecer em Maricá no ano 2000. Ele se reelegeu com, imagina, um governo se reeleger com 32% de voto é um governo que foi rejeitado e se reelegeu. Rejeitado e se reelegeu. Eu tenho esse medo, essa preocupação em Búzios, não? Pode ser, mas tem muita água para rolar ainda, né, Gilson? Muita água para rolar. Você acha que vem você e ele só? Será que consegue? Se for assim, não, beleza. Muita água para rolar. Eu acho que é prematuro falar disso, sabe? Eu acho que é prematuro, eu acho que é importante se falar. Tem muito tempo ainda para isso. Acho que as composições políticas estão aí agindo, os atores estão aí agindo, se movimentando, há movimento de um lado, de outro, mas acho que ainda é prematuro. É esperar um pouquinho e ver como é que a coisa se acomoda. Você eleito, qual é o teu primeiro setor que você mexeria lá em Búzios hoje? O que você começaria a consertar? Porque aquilo ali vai virar uma oficina, né? Uma oficina de conserto. A coisa mais urgente de Búzios é enxugar o máximo possível a máquina pública. A gente entende isso hoje, eu entendo isso hoje com muito mais clareza, né? Enxugar bastante, trabalhar com o mínimo possível de cargo de confiança e de servidores, o mínimo possível, né? Enxugar bastante. Búzios tem um problema que é impossível enxugar em educação e saúde, porque Búzios tem uma escola estadual só e não tem nada da saúde do governo estadual, né? Nem do governo federal. Então, é mais difícil, mas tem que enxugar bastante em cargo de confiança, em contratações, para ter dinheiro para fazer bastante obra, coisas importantes para a cidade, porque a cidade é uma cidade nova, que precisa de obras importantes, precisa de coisas importantes como escolas, postos de saúde, parques. Tem um sonho meu que eu não consegui fazer, que era o Parque Lagoa de Jeribá, que, né, na hora de decidir entre a escola e o parque, você decide entre a escola, é evidente, mas tem coisas importantes, mas eu acho que a coisa primordial, e se eu fosse prefeito hoje faria, enxugar, cortar na própria carne e cortar nos cargos de confiança e cortar ali mais que a metade dos cargos de confiança. Na educação, você acha que você estava com um projeto e a BEM-TV foi o primeiro passo para o ensino integral, você precisaria de quanta escola em Búzios para fazer isso? Você tem que fazer escola voltada para a escola em tempo integral. A nossa experiência é uma experiência que foi importante, foi importantíssimo, né? Importantíssimo, principalmente para a família, porque o que acontece? Você, quando coloca o aluno na escola em tempo integral, você libera a mãe para trabalhar. Para trabalhar, Parece uma coisa simples, não é só a escola,
é uma renda a mais para a família, tem um lado social, tem um lado do esporte, tem um lado cultural, tem uma série de coisas aí envolvidas. Agora, eu acho que, no caso de Búzios, ela tem que preparar as escolas, e aí é construir mais escolas, né, para fazer com que essas escolas tenham condição total de trabalhar em tempo integral com o aluno, principalmente da criancinha à quinta série. Mas isso te levaria a construir, pela tua visão agora, mas quantas escolas no município? Tem que construir bastante. Tem que construir bastante porque eu entendo que a escola tem que ir para onde o aluno está. O que acontece hoje em Búzios é o seguinte: o aluno está tendo que ir para onde a escola está. Ou seja, a escola tem que estar dentro do bairro, ali colado no bairro. Por isso que nós construímos as escolas, você pode ver que nós construímos escolas na localidade exatamente que precisava, mas você perde essa continuidade. Quando nós construímos, o Toninho veio e não construiu, você perde essa continuidade. Quando nós construímos e o André veio e não construiu, você perde isso, você perde essa referência, tem que recomeçar, né, esse trabalho que o que é uma pena que tenha. Hoje, sem braços, precisa de uma boa escola com urgência. Rasa precisa de uma escola de ensino médio com urgência. A experiência da BEM-TV funcionou, né? Funcionou. Você fazer mais 2 ou 3 centros daquele perto das escolas não funcionaria? Você não tem área em Búzios hoje para fazer centro daquele. Você não tem. Quem chegar e prometer isso, e até gente até prometendo, não tem, daquele não tem. Você tem, vamos fazer uma escola ampla, mas daquele não tem. Ali tem um ginásio esportivo, tem uma piscina semiolímpica, tem várias quadras, pelo menos tinha, o governo destruiu, tem uma escola muito boa, enfim, tem uma área ali bacana, muito grande. Mirinho, infelizmente